Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então para a segunda parte aí da definição, né, de propriedades de ordem de grandeza, certo? Nessa aula de hoje nós vamos abordar aí a questão lá da média aritmética e a média geométrica. A gente precisa, no caso, sempre de padrões, de determinar algo. Para quê? Para que a gente tenha um determinado conceito daquilo, certo? Então, na ordem de grandeza não poderia ser diferente. Nós temos aqui dois padrões que é utilizado para a gente definir se um número ele vai ser uma ordem de grandeza maior ou menor, certo? A gente temos esse padrão. E os padrões, no caso, são dois, a média geométrica e a média aritmética. Isso é muito confuso de se falar, essa relação da média geométrica e aritmética, porque nem os próprios livros, certo, chegaram a um consentimento único referente a este termo, uma definição exata desse valor. Nem os próprios livros chegaram a essa definição exata. Então, fica essa dúvida tanto para a gente que é professor, quanto para vocês que são alunos, pois não chegaram a um consentimento exato. Por esse motivo que eu quero falar assim sobre a questão do Sistema Internacional de Unidades. Só para a gente ter a noção do quão importante é esse Sistema Internacional de Unidades para a gente. Por quê? Porque senão seria a mesma confusão dessa relação da ordem de grandeza. Já imaginou cada país, cada região adotando, né, tendo seu sistema de medidas diferente? Seria uma baita de uma confusão. Então, por esse motivo que ocorre essa divergência aqui na ordem de grandeza nos livros. Mas só que uma das vantagens é que as provas vestibulares ou coisas relacionadas têm uma margem de erro, que é das duas ordens de grandeza. Então, eles nunca deixam questões dentro desse intervalo. Ou quase nunca, certo? Algumas vezes já caiu, mas porém, geralmente, a maioria das pessoas recorre a esse tipo de questão. Mas vamos relembrar aqui, nós temos dois métodos, o método aritmético e o método geométrico. Para nós definirmos esse termo, se nós vamos trabalhar com a notação científica, a notação científica, relembrando, ela tem um determinado intervalo. O intervalo, no caso, é que A ele precisa estar dentro do intervalo de menor que 10 e maior ou igual que 1. No caso, criamos aqui esse intervalo de 1 a 10, certo? Iniciando em 1, terminando em 10. Criamos então essa linha aqui. Essa linha que a gente considera aqui, vamos chamar aqui de linha de definição. A gente inicialmente temos esses dois termos aqui, 1 e 10, e a gente vamos fazer a média aritmética dele e a média geométrica deles, certo? Com isso, então, a gente a partir daí consegue definir qual a ordem de grandeza do termo em questão. Vamos então falar sobre o primeiro caso, que é a média aritmética. Para nós determinarmos a média aritmética, a gente precisamos do seguinte: pegar os dois termos, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, ou então 1 mais 10, certo? E dividir pelo número de termos. Qual o número de termos? 2. E com isso, nós vamos ter a média aritmética desses dois termos. Dessa forma aqui, ó, fiz a soma dos dois termos, 1 mais 10 dá 11, dividido por 2, 5,5. Então tá aqui, ó, a média aritmética desses dois termos. Emanuel, só que o nosso objetivo não é saber a ordem não é saber somente essa média, é saber definir a ordem de grandeza de um determinado número. Sim, para isso a gente precisamos, no caso, ter um padrão. O primeiro passo que a gente faz na ordem de grandeza é transformar o número que a gente temos em notação científica. Esse é o primeiro passo que a gente realizamos. Depois disso, a gente pega esse valor de A e vamos verificar duas condições com ele. Que condições é essa? As condições é a seguinte: se A ele for menor que 5,5, o que no caso a média aritmética, a ordem de grandeza desse número será 10 elevado a n, o próprio valor de ordem de grandeza encontrado. Porém, aí se A no caso
ele for maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza, no caso, será dada pelo valor de 10 elevado a n mais uma unidade. Por que mais uma unidade, Emanuel? Porque aqui está 10 elevado a primeira, certo? Por esse motivo que a gente acrescenta uma unidade deste expoente. E como aqui está elevado a zero, a gente não acrescenta nenhuma unidade, certo? Então, vamos supor aqui que a gente tenha um número 7,87 vezes 10 elevado a 4. No caso aqui, A ele é maior do que 5,5, então o termo da ordem de grandeza, que também é representado por OG, certo? Será 10 elevado a 4 mais 1. Por que 4, Emanuel? Porque o n do termo em questão é 4, certo? Então, a ordem de grandeza aqui será 10 elevado a quinta. Porém, no caso, se o valor aqui fosse 3,28 vezes 10 elevado a sexta, a ordem de grandeza aqui desse termo, no caso, seria ordem de grandeza igual a 10 elevado a sexta. Por quê? Porque o valor aqui de A é menor do que 5,5, certo? Com o método geométrico foi um pouco diferente. Ele utiliza, no caso, procedimento geométrico da seguinte forma. A gente realiza, a operação da mesma forma. Nós temos lá os dois intervalos 1 e 10 e multiplica os dois e fazemos a raiz desse elemento. Com a raiz desse elemento temos 3,16, certo? Com o valor de 3,16 definido, nós temos lá aquele mesmo passo. Representar o número em notação científica, depois verificar a condição de A, se A está dentro de qual intervalo, se ele é menor que 3,16, se for menor que 3,16, nós vamos utilizar 10 elevado a n. Por quê? Porque a potência aqui é zero. Se no caso ela for maior que 3,16, maior ou igual, a gente utiliza 10 elevado a n mais 1. Por que mais 1? Devido à potência de 10 elevado a 1 aqui, que a gente faz o acrescimento aqui nesta segunda condição. Beleza? Vamos imaginar agora que a gente temos aqui um segundo caso, Vamos imaginar aqui que nós temos um caso que o valor dessa operação é 3,16 vezes 10 elevado a 7. A condição aqui, este valor é menor que 3,16? Não. Ele é maior que 3,16? Não. Ele é igual a 3,16. Quando o valor no termo em questão é igual, a gente utiliza o quê? Utiliza a ordem de grandeza igual a 10 elevado a n mais 1. E n é quanto? N é 7. 10 elevado a 7 mais 1, totalizando 10 elevado a oitava, certo? Então, a ordem de grandeza aqui deste elemento em questão é 10 elevado a oitava, certo? A questão que eu já falei anteriormente, que é a margem de erro que esses dois casos proporcionam. Como assim? Nós temos essa margem de erro que é entre o intervalo de 3,16 até 5,5. E a maioria dos livros até mesmo não tem um padrão exato. Mas para evitar confusão, até mesmo contestação em uma prova, em algo relacionado, os concursos, vestibulares, prova do Enem e outros não cobram dentro dessa margem de erro. Que margem de erro é essa? A margem de erro aqui citada é esta daqui, de 3,16 até 5,5. Essa margem de erro aqui, que está vermelho aqui, que eu acabo de riscar. Essa margem de erro aqui, dificilmente cai questão dentro desse intervalo. Por quê? Porque toda vida que cai, as pessoas recorrem contra esse tipo de questão. Então, para que não ocorra isso, eles evitam estar incluindo esse tipo de questão dentro dessa margem, certo? Geralmente, quando eles cobram,
eles cobram ou abaixo de 3,16 ou acima de 5,5, certo? Então, você sai da margem de erro desse procedimento em questão. Com isso, basicamente, a gente fez a definição aí desses dois parâmetros, da média aritmética e da média geométrica. A partir da próxima aula, a gente já vamos ver exemplos mais numéricos, transformando, né, um determinado número em notação científica e depois pegar esse número e expressar ele em ordem de grandeza, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.